Olá, família brasileira! Que prazer iniciarmos mais um programa Família em Foco, feito com muito carinho pra você! Oi, Suzy! Ai, oi! Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo! Tudo bom? Como é que você tá? Eu tô ótima, né? Afinal de contas, esse mês é um mês muito especial. É verdade! Mas já chegou outubro? Não, não é mês de outubro, nós Não, agora cara, em julho. é dezembro! Não, nós Não. estamos em julho. E julho tem uma data muito é. bacana Julho pra gente é mês comemorar. de férias. mês Também. de férias. Mas não é isso, tem uma E outra esse data. ano estamos adiantando o Natal. Não, Teco. Não? O que se comemora dia 26 de julho? O que é? O que é? Vamos lá? Hein? O que foi? Tempo. Não é? O que é isto? Não é o aniversário da minha tartaruga. Acabei Não. de perguntar pra ela. Não, não é da sua Ô, tartaruga. Suzy, Ah, mas que tão especial assim que você tá tão eufórica, tão Claro. cheia de energia pra falar que junho é um mês especial? muito Julho, né? especial dia 26 de julho é o dia dos avós. 26 de julho é dia dos avós. É isso É por isso mesmo. que a Suzy tá tão feliz. É o dia dela. Vai Não, ser, não é, avó. vai ser, meu ser dia. logo, logo, né, Logo, Suzy? logo. Não, peraí. Logo também não. Ah. Né? Calma, meu filho ainda não casou e tudo mais. Vai precisar, Mas é um dia muito importante, É? gente. É o dia que a gente comemora, dia de São Joaquim e Santa Ana, que eram os avós de Jesus e os pais de Maria. Verdade, Suzy, eu estava vendo na Bíblia era, não. mesmo. É sim. Não era, não. É sim. Não era, não. É sim. Não era, não, Sim, Suzy. sim. Suzy, Ah. olha só. Na semana passada, Ah. eu conheci os avós do Jesus. Lá na minha escola. Ah. E não se chamava nada de Joaquim e Ana. Você tá falando Jesus, seu amigo, não é verdade? Não, a gente não fala pra ele, Jesus, meu amigo. Sim, só que você tá falando do teu amiguinho pequenininho. Nós estamos falando deste ser maravilhoso que ensinou tantas coisas pra nós, Nosso entendeu? Senhor, nosso Exatamente. Salvador, nosso amigo. Exato. Ah. E agora a gente vai comemorar justamente esse momento tão importante. E por isso que a pauta do nosso programa aqui, Família em Foco, é justamente essa homenagem. Não é pra gente recordar das pessoas que fazem parte da nossa vida ou que fizeram também, que foram os nossos avós, que marcaram de maneira tão maravilhosa a nossa infância, a nossa adolescência. Muito É a nossa legal. homenagem hoje. Falar sobre o papel deles atualmente, porque mudou muito. Antigamente os avós agiam de uma determinada forma. Hoje tiveram que se adaptar. Então eles vamos ficaram falar a mais respeito velhos, né? disso. Sim. Então, antigamente eles agiam de uma forma, agora eles ficaram mais velhos. Não, Não, ficaram cê- mais modernos, na verdade, né? Mais Suzy? experientes e tendo que se adaptar a estas mudanças que a atualidade exige. Ô, E no Suzy. quadro Faça Junto de hoje, pode falar? E falar em façar junto, Sim. minha avó, ela é voluntária. Oh! É? Será que ela esteve lá com o Dr. Miojo? Será? Eu sei no que ela é voluntária. Do quê? Ela se voluntaria pra lavar a roupa do Marcinho. Não. Ela se voluntaria pra cuidar do Marcinho no fim de semana. Ela é voluntária. Você sabe que pode ser também, porque realmente muitos avós fazem esse papel junto à família. Voluntariamente, né? Exatamente. Temos aí também hoje o Dr. Miojo, sempre mostrando assim quadros maravilhosos sobre voluntariado. Como é que a gente pode se sentir melhor, mais feliz, mais importante diante desta ajuda de doar o nosso tempo para as pessoas que precisam. E aí nós vamos conhecer um trabalho maravilhoso junto às crianças e adolescentes que você não pode perder e talvez até mesmo se estimular para começar um voluntariado aí na sua região. Gostaram? Adorei. É, Parece Eu tô bem vendo que legal. ficaram assim parados, eu acho que nós vocês ficamos estavam refletindo, motivados. né, Suzy? Estamos pensando aqui, sabe o que eu tô pensando? O quê? Que eu vou chamar minha avó pra assistir o programa. Ótimo, vá sim. Vai lá. E você também, viu, Marcinho? Porque hoje é muito importante a gente falar do papel dos avós na família, que vai muito além daqueles miminhos, né? Daqueles cuidados que tinham com os netos. Muitos dos avós são, na verdade, não só o suporte afetivo, mas também muitas vezes financeiro
financeiro dos pais e também dos seus netinhos. Por isso se diz que avós são pais 2 vezes. E além do mais, eles podem também estar ao lado da questão da educação dos seus netos, né? Justamente com a sua sabedoria, sua experiência e com certeza aquele sentimento maravilhoso de estar partilhando a vida com as pessoas que eles amam. Vamos ver esse clipe. Quem nunca ouviu a expressão ser avós é ser pais 2 vezes? Afinal, eles já carregam a experiência de terem sido pais e a maturidade para criar os filhos. Mas não podemos confundir as coisas e levar a frase ao pé da letra. A obrigação de criar os filhos é dos pais. A criança precisa do pai e da mãe. São eles que têm que educar, conviver o máximo possível e formar o caráter dos filhos. Vovô e vovó são importantes, mas não substituem os pais. E viram só? A gente vai falar a respeito disso com uma pessoa que sabe muito sobre o assunto. Eu tenho o prazer de receber o psicólogo e consultor Dalton Rotem. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Olha, primeiro eu quero saber se teve essa felicidade de conviver com os seus avós, porque muitos, infelizmente, não têm esta possibilidade. Parcialmente, somente. Sim. Eu morava no interior do Paraná, e naquela época as distâncias eram muito maiores. Com certeza. Ou seja, a dificuldade, né? Os mesmos 60 quilômetros de hoje levava 3, 4 horas para a gente poder chegar na casa dos nossos avós. Mas tenho lembranças muito boas, sim. Ah, que ótimo. E o papel? Eu queria que me falasse um pouco do papel atualmente dos avós. Por quê? Tanto na minha época como na sua, era muito diferente. Eles eram dedicados especialmente àquilo, não é? A cuidar dos netinhos, tinham uma vida assim mais focada. E hoje em dia, com essa mudança toda, e os filhos, na verdade, tendo requisitado mais a presença dos pais para auxiliar realmente na questão da educação, porque muitos trabalham fora, não tem mais a mulher que ficava muito em casa cuidando da educação, agora também tem a sua dupla jornada de trabalho. Como é que fica, na sua opinião, essa questão do papel dos avós no mundo atual? Eu tenho a impressão que eles pegaram um papel que eles não pediram. É verdade. E nem se prepararam para tal. Porque, veja, você educar filhos em passado recente, você tinha até o casamento. Então, eles casavam, eles formavam a sua família e você virava um avô. Sim. Né? Quer dizer, você participava nos momentos de festas, ocasionalmente, mas não de uma forma assim tão presente como hoje. Sim. Então, o que existe é uma mudança radical no sistema de trabalho. Então, eu acho que a origem disso tudo está na própria emancipação das mulheres e no acolhimento, né, e no estímulo para que a mulher participasse, então, de uma maneira mais ativa no mercado de trabalho. E eu tenho lá minhas dúvidas, viu, se isso foi bom ou ruim para as mulheres. É mesmo? Bom, cada um, né? O que foi, meu querido? Eu tô pensando aqui com o Teco, a gente tá ouvindo só conversa aí, né? Certo. Eu tava pensando aqui, o pai, ele é provedor do lar. Certo. A mãe é cuidadora, porque ela cuida da gente, faz comidinha, faz aquela coisa, né? E o vô e a avó é o quê, hein? São intrometidos. Não? De forma nenhuma. Ué, não são eles que se intrometem na educação dos filhos? Olha, isso é uma questão que às vezes os pais falam, puxa vida, eu educo, o vô e a avó deseduca. É verdade isso, querido? Lá em casa é assim, viu, Su? Ah, é? Por quê? Porque assim, a minha avó educa. Sim. A minha mãe e meu pai deseducam. É o contrário? Eles é que te põem na linha. Não, isso tá moderno. Também tá muito moderno. O que ele acabou de retratar é uma Sim. situação muito frequente hoje. Verdade, doutor? Sim, sem dúvida. Onde, por exemplo, a maior parte dos tempos a criança está com os avós. Sim. E quando chegam os pais, realmente acabam tendo uma mudança, né? Você acaba até tendo aquilo que a gente chama de duplo vínculo. Sim. Um diz uma coisa em função daquilo que entende como educação e outro simplesmente diz
o contrário. Né? Então, aquele que está o tempo todo com a criança e aquele que chega ocasionalmente. Olha, não é uma situação simples o que nós estamos vivendo. Eu acho que, sabe, a próxima geração, eu tenho a impressão que ou o ser humano se adapta ou teremos muitas sequelas. Hoje mesmo eu ouvi no rádio, então não anotei, não posso lhe dizer o dado com firmeza, mas a qualidade do que foi dito diz que aumentou substancialmente a quantidade de suicídios de crianças e adolescentes. Infelizmente, no Brasil, né? No Brasil. Especificamente no Brasil, é verdade. Não é nos países nórdicos. Isso, pelo contrário, até ouvi que tinha abaixado, né? Graças a Deus, o nível de pessoas assim. E as razões que apontaram, uma delas foi o quê? A ausência do cuidado materno e paterno. Exatamente. Quer dizer, o pai, tradicionalmente, já era ausente, né? Sim. Quer dizer, tradicionalmente. Agora nós temos também a questão da mãe. É verdade, indo para o mercado de trabalho, até para ajudar no orçamento, nas necessidades. E para sua satisfação pessoal, tem acontecido isso, sim. E aí... Pode falar. Então, é um panorama bastante grande. Sim. E atualmente, o que acha assim, que são os erros mais comuns da participação dos avós na vida dos netos? Porque sempre tem coisinhas que a gente vê que se repetem. Quais são atualmente, na sua visão, assim, os erros que observa que são mais comuns e como é que a gente poderia dar um jeitinho de melhorar esse tipo de comportamento? Veja, o papel do avô, da avó, ele é muito mais de um suporte afetivo. Certo. Tá? Então, você tem o avô, ele te acolhe. Sim. Não é isso? Então, nós temos, o ser humano tem essa necessidade. Então, se você lembrar, por exemplo, você perguntou no início a respeito do meu avô. Eu lembro, em Piraí do Sul, sentado no banco, meu avô fumando um cachimbo, e eu conversando com ele. Exatamente. Naquela ocasião, com uma abertura que eu não tinha com meu pai. Olha que interessante. Com uma afetividade que eu não tinha com meu pai. Por quê? Porque ele não tinha o papel de autoridade. Certo. Mas era alguém que eu sentia que me acolhia, alguém que eu sabia que era o meu avô e que eu podia, então, me relacionar com ele com mais liberdade. Perfeito. Então, esse papel do avô, de não faça isso, faça aquilo, não. Esse é o papel do pai. Perfeito. Certo? Esse é o papel da mãe. Então, voltando à origem da sua pergunta, a hora que você mistura tudo isso, os papéis ficam misturados. Sim, certo? Com certeza. Porque não existe aquela situação onde eu sou autoridade das 8 às 18. Depois eu mudo de papel. Não existe, né? Não, Sim. Então, você é um todo, né? Eu acho que... Olha que interessante, porque é verdade, muitos pais acabam não exercendo o papel que deveriam de ter autoridade, exigir, porque ficam com um sentimento de culpa, que passaram o dia inteiro longe e não vão chamar a atenção. E esse papel fica sendo para os avós, onde, na verdade, o papel do avô deveria ser esse mesmo, o avó. Sentar, conversar, até pelo próprio tempo que eles dispõem, de não ter que estar naquela correria do trabalho, do dia a dia, mas se misturou realmente esse tipo de situação, e aí a criança fica meio que perdida nessa situação toda. Os pais muito permissivos e os avós tendo que adotar atitudes mais firmes. E quando é o contrário, doutor? Quando vem aquele vovô, aquela vovó, que todo mundo diz assim, olha, não é para levar o doce, porque eles se entopem de doce. Como é que esses avós podem mostrar sua afetividade, seu carinho, fazer as coisinhas que gostam, sem interferir na disciplina dos pais? Olha, eu não vejo grande problema aí. Não vejo grande problema. Deixa estragar um pouquinho. Não vejo, não. Quem tem, por exemplo, vamos lá, você está falando, pegando aí o gancho dos doces. Sim. Então, a vovó pode me trazer um doce maravilhoso. Então, mas eu, como pai, vou dizer, não, ok, é um doce por dia? Ah, perfeito. Muito bem. Diga. A vovó do Teco foi quase presa. O quê? Ela foi visitar o Teco e sabe o que encontraram na bolsa dela? Não.
cocada, doce, um monte de coisinha lá. O pai do Teco ficou muito bravo com ela. Ah, Teco. Olha só. Olha só. Vamos fazer o seguinte, nessa história aí, eu tenho uma explicação. Qual? Explica. É hora dos comerciais. Vamos lá, depois a gente volta. Essa é a minha explicação. Vamos ver. Explicação, Teco. Exatamente. Daqui a pouquinho vamos saber o que aconteceu com a vovó do Teco. Volto já já.